Professor André Figueiredo, professor de Geografia, né? E vamos dar continuidade ao capítulo 3, tá? Nono ano, Europa, crises e desafios, né? Na verdade, nesse capítulo, a gente vai tratar justamente, né, do grave problema que hoje a Europa enfrenta, que além da questão econômica, né? A gente sabe que tem, a Europa hoje passa por uma grande transformação, principalmente em função do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. E além desse problema atual, a gente tem também desafios, né, que a Europa vem a enfrentar aí pela frente, ok? Para a gente compreender, né, esses principais conflitos políticos na Europa, né, na atualidade, da Europa na atualidade, a gente precisa relembrar o seguinte, que como herança, né, lá da Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos aí o período da Guerra Fria, né, da separação, né, da cortina de ferro, a Europa dividida em duas, a Europa Ocidental, né, e a Europa Oriental, ok? Era a cortina de ferro, a Europa dividida em duas, tá? O lado ocidental influenciado pelo capitalismo e o lado oriental, né, influenciado pelo socialismo, ok? Então, ao fim da Guerra Fria, em 1991, a Europa, né, ela se reunifica, vamos dizer assim, mas do ponto de vista econômico, né, a antiga Europa, o lado oriental, ela acabou, vamos dizer assim, saindo perdendo, né, em função dos grandes investimentos que aconteceram na Europa Ocidental, né, influenciada pelo capitalismo, tá? Então, grande parte das tensões que existem hoje na Europa tem um fator histórico, né, muito importante, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar alguns dos principais conflitos, né, e tensões na Europa hoje, tá? Nós temos aqui a Crimeia, né? O que é a Crimeia, né? Onde fica a Crimeia? A Crimeia, na verdade, é uma península, né, da Ucrânia, tá? Que fica ali no Mar Negro e que historicamente a maior parte da sua população, aqui, olha a composição aqui da sua população, grupos étnicos da Crimeia, né, em 2001, nós temos, a maior parte da sua população é de origem russa, né, nós temos ucranianos e tártaros. Então o que acabou acontecendo? Essa maior parte da população, né, que é de russo, acabou querendo se aproximar muito mais da Rússia do que necessariamente pertencer, né, à Ucrânia, tá? Então houve, na verdade, aqui uma retomada do território da Crimeia por parte da Rússia. Isso em 2014, né? Em 2014 a Crimeia ela foi anexada pela Rússia, tá ok? Obviamente isso partiu da grande maioria da população, tá bom? É claro que essa região ela é estratégica, tá? Isso aqui não é só a maior parte da população é russa, eu quero viver sob o regime russo, né? Mas não é isso não, tá? Essa região aqui é uma região rica em recursos naturais, tá? Essa região aqui, ela também faz parte do caminho que a Rússia usa, né, como estratégia para fornecer fonte de energia à Europa. Hoje a gente sabe, né, por exemplo, que 1/3 do gás, né, utilizado na União Europeia é fornecido pela Rússia e ele segue, né, praticamente esse caminho aqui, ó. Tá? Então a Crimeia acabou sendo anexada justamente por ser essa questão, essa região estratégica, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, parte, né, do gasoduto, tá? Que parte da Rússia em direção, né, à Europa, né, a Europa Oriental e depois chegando até a Europa Ocidental. E observe aqui, ó, aqui, ó, poços de petróleo, tá? E o gasoduto seguindo esse caminho. Então, essa região aqui é importantíssima para a Rússia dentro desse contexto geopolítico atual aí, né, que a Rússia vamos dizer assim, se destaca em relação ao fornecimento de energia para a Europa, né? A Europa está nas mãos da Rússia em relação a essa questão energética, né? O outro conflito é a Chechênia, né? A Chechênia, na verdade, é uma república, tá? É uma república russa, tá? Fica ali na região do Cáucaso, tá? E a Chechênia, ela teve na verdade, deu início ao movimento separatista, tá? Por quê? Porque a Chechênia, a maior parte da população é de origem islâmica, tá? É de origem islâmica. Então, por conta disso,
Em 1996 teve início um conflito, tá? Esse conflito, ele na verdade, ele foi um conflito pela independência, o movimento separatista, tá? Pela independência. Em 1999, tá? A Rússia tenta retomar a Chechênia, né? Após essa tentativa de independência, tá? Aí dali para diante, né? O movimento, né? Separatista ganhou força, principalmente com atentados terroristas. Nós temos aqui 2 atentados terroristas aqui que foram muito divulgados, tá? Principalmente por parte, né, dos chechenos, né, que foi em Dubrovka em 2002, tá? E o outro foi na cidade de Beslan, que na verdade fica na Ossétia do Norte, fica vizinho aqui, tá? Necessariamente nem aconteceu dentro da Chechênia, não, mas foi uma escola que foi atacada por chechenos contra o governo russo, né? Uma forma de retaliação ao processo de independência, tá? É claro que em 2002 e 2004, né, essas regiões, esses 2 conflitos, né, na verdade marcaram a grande instabilidade na região, tá? Aqui eu tenho imagens, por exemplo, aqui é o teatro, né? O teatro que foi invadido por tropas chechenas, tá? Dezenas de pessoas morreram, e aqui foi a escola, né? Justamente uma escola de educação infantil na cidade de Beslan, que também foi invadida por grupos chechenos, e o exército russo, né, invadiu para tentar pôr fim ao ataque terrorista, e dezenas de crianças morreram, ok? Então esse é um outro problema também dentro da Europa que persiste até hoje, tá? Aqui eu tenho o País Basco, né? Eu tenho aqui, na verdade, 2 situações, né? Uma é o País Basco e a outra é a Catalunha, né? A gente vai tratar rapidamente aqui desse assunto, né? O País Basco, né? O país que não existe, na verdade não existe o País Basco, né? O País Basco, na verdade, ele é uma região, né, que ele tem parte do seu território na França, tá? Aqui, ó, tá? Então essa parte aqui, ó, são províncias bascas dentro do território francês, tá? E essa parte em verde aqui são comunidades autônomas bascas dentro da Espanha, tá bom? Então essa região aqui, ó, né, em Navarra, é essa região aqui que eles querem unir a essas 2 províncias, tá? E aí o governo espanhol, na verdade, nega, né, vamos dizer assim, a anexação dessa região de Navarra a todos os territórios, os outros 2 territórios, o que seria essencialmente aí a formação do País Basco, tá? Então, esse processo de independência, ele foi negado, né, tanto pela França quanto pela Espanha, tá? Mas principalmente pela Espanha. Tanto é que dentro desse contexto teve origem, né, o ETA, que é o exército, né, vamos dizer assim, é o exército republicano, né, Pátria Basca e Liberdade, tá? Que é a força terrorista que, na verdade, vamos dizer assim, lutou pelo processo de independência, né, do País Basco, tá? Que significa Pátria Basca e Liberdade, o grupo ETA, tá? O grupo ETA, em 2016, ele desistiu, né, de tratar o processo de separatismo através da luta armada, tá? Então hoje eles tentam se organizar para que a independência aconteça de forma pacífica, tá? E aqui existe a região da Catalunha, aqui, ó, a região da Catalunha também, que em 2017 teve um plebiscito, né? E nesse plebiscito, onde a população da Catalunha foi votar, 99% da população foi a favor do separatismo. Só que o que aconteceu, né? A Espanha não cedeu território, eles não conseguiram a independência, e os seus líderes acabaram sendo presos, ok? Então persiste aí esse problema, tá? Irlanda, né? O problema da Irlanda do Norte, na verdade, né? Que teve início, né, a partir justamente da separação da ilha da Irlanda, né, da Irlanda do Norte com a ilha da Irlanda, né, com a parte sul, melhor dizendo, da Irlanda, tá? Essa parte norte, ela está sob o domínio, né, do Reino Unido,
tá? A maior parte da população é protestante e a minoria é católica, né? Na verdade de origem irlandesa. Então existe aqui um conflito histórico que tem como base aí a disputa por território, mas principalmente a separação, né? A disputa entre religiões, entre católicos e protestantes, tá? Esse conflito, né? O conflito armado deu origem a também, né, a um grupo terrorista chamado IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, tá? Que aqui nós temos aqui imagens, né, do IRA, tá? O IRA também lutou pelo processo de independência, de separação, mas de um tempo para cá, né, eles deixaram de lado, né, os ataques terroristas e tentaram pacificar a situação justamente pela questão política, né, tentar o separatismo, tentar a independência a partir da política, né? E dentro desse contexto, o que nós temos para agravar essa situação aqui? Ó? Nós temos o Brexit, né? O Brexit que representou a saída, né, do Reino Unido, tá, da União Europeia. Isso foi desejado desde 2016, né, e só agora foi concluído, né? O Reino Unido deixou a União Europeia. E como é que isso agrava a situação? Por quê? Porque a Escócia e a Irlanda do Norte, né, praticamente foram obrigadas a deixar, além de País de Gales, né, acabaram sendo obrigados a deixar a União Europeia. E parece que não estão muito contentes com essa situação, não. Então, possivelmente, a gente pode aguardar aí cenas aí de próximos capítulos, em função desse Brexit aí, ok? E os desafios, né? Quais são os grandes desafios da Europa hoje, né? O grande desafio da Europa hoje é lidar justamente com dois pontos, né? A xenofobia, né? A volta da xenofobia, né? Os movimentos neonazistas, né? Aqui representados aqui, os skinheads, né? Os movimentos ultranacionalistas, tá? Dentro da Europa, que vão ganhando cada vez mais força. E principalmente também o outro fator é a questão dos refugiados, né? A Europa, né, sendo um continente rico, tem recebido populações do norte da África, né, e populações também do Oriente Médio, onde existem conflitos, né, conflitos na Síria, no Irã e tudo mais. Então essa onda de refugiados que chegam todos os dias na Europa, né, seja por via terrestre, né, seja pelo mar Mediterrâneo, né, isso acaba gerando um grande desafio na Europa, principalmente em função do crescimento dos movimentos ultranacionalistas, né? Então a volta da xenofobia tem ganhado, né, vamos dizer assim, grande expressão dentro desse contexto, né, histórico, dentro desse contexto econômico aí. Tá ok? Agradeço a todos aí, né? Até a próxima aula aí.